Eu tenho uma coisa pra confessar. Eu perdi uma grana querendo dar uma despertona na bolsa de valores. Quando eu comecei na renda variável, eu vivia naquele modo do tipo assim, eu preciso escolher a ação certa. Então eu passava horas assistindo vídeos no YouTube, tentando acompanhar todas as notícias, dólar subiu, Selic caiu, qual empresa tava barata. E a verdade é que eu só perdi tempo e tomei no furico. E olha que eu nem tava fazendo assim day trade, opções, nenhuma loucura. Bom, eu já invisto há alguns anos e nesse tempo todo eu aprendi que é muito mais importante você não fazer nenhuma burrada do que você querer dar uma despertão. Então hoje eu vou te dar 4 motivos pelos quais investir em ações individuais é uma péssima ideia. E o que você deveria fazer com o seu dinheiro ao invés disso? O motivo número 1 é que muito provavelmente você não vai escolher a ação certa. Então, como eu disse, na época que eu me senti um pouco mais confiante para sair um pouco da renda fixa e um pouco mais para renda variável, eu admito assim que eu saí um pouco do 0 pro 80, sabe? Mas eu estudei em como analisar uma empresa, como balancear uma carteira, investir em empresas que são boas pagadoras de dividendo, enfim, o combo completo. E eu seguia e até hoje sigo pessoas sérias e de muito respeito aqui no YouTube, tanto brasileiro quanto gringo. Só que anos depois, olhando em retrospecto, é que ficou muito claro que eu perdi dinheiro. Tipo, não perdi, mas é que eu deixei de ganhar. Então, em uma visão ultra simplificada, digamos que você se encontra nesses 2 grupos. Grupo 1, você tá aprendendo a investir, você tá estudando e começando a acompanhar mais canais aqui no YouTube sobre finanças, ou tá acompanhando análises, né, casas de análise, ou carteiras recomendadas, etc. Ou você é o grupo 2, que você já é investidor um pouco mais experiente, você já aprendeu a analisar fundamentos das ações, você já sabe fazer valuation e você está confiante que você sabe escolher uma boa ação. O ponto é, os 2 grupos têm grandes chances de fazer escolhas erradas e assim deixar de ganhar. Mesmo o grupo 2, com pessoas experientes. Para simplificar, eu decidi trazer aqui para vocês e mostrar que ninguém está imune a escolher ações erradas. Por exemplo, eu vou agora dizer para você o seguinte. Eu tenho ações da Braskem que eu comprei a 12, 13 reais. Quando chegou a 62, eu achei que estava um pouco alto. Então vendi. Hoje eu estou recomprando a 52. Esse gráfico ele mostra a Braskem com dividendos. E mesmo assim, o resultado foi bem triste. Mesmo analisando os fundamentos, ninguém está livre para perder para o CDI ou de investir numa ação que vai andar de lado por anos. Sabe qual é? A Arma. É a única empresa que exporta um produto industrializado. Você sabia? Não tem ninguém que exporta nada e que seja, veja bem, com o líder de mercado nos Estados Unidos. Esse gráfico, por exemplo, mostra a Taurus com dividendos, menos 19,52% de rentabilidade real com dividendos desde essa fala do Barsi. E a empresa tinha fundamentos. E quem fez o valuation viu que economicamente, né, financeiramente falando, era uma empresa saudável. E mesmo assim deu ruim. E o Barsi, esse senhor que eu mostrei aqui nos vídeos, é conhecido como um dos maiores investidores do Brasil. E ele merece muito respeito. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, mesmo ele, com experiência, com conhecimento e acesso para bater um papo com os executivos lá da empresa, mesmo ele comete erros. Então é muito pretensioso achar que que a gente vai conseguir replicar o sucesso que ele teve no passado. Eu não tenho o privilégio de almoçar com os donos das empresas ou de viver numa época em que 99% das pessoas nem sabiam da existência da bolsa de valores. E aí você pode estar aí do outro lado pensando, Lorena, mas aí é só você investir em instituições bancárias que vai ser sucesso. Pois é, se a gente se limitar apenas às ações brasileiras, sim, é verdade, né? Bancos e empresas de utilidade públicas têm históricos bons, ou seja, melhores do que outras empresas. Mas mesmo essa abordagem não é garantida até porque ela te expõe a um risco de concentração enorme. Porque se a gente pega aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, que muita gente, assim, confia de olhos fechados. Mas se a gente vê nos últimos 10 anos, última década, incluindo o reinvestimento dos dividendos, ele perdeu feio pro IDIV e, claro, para o S&P 500. Ou seja, se eu tivesse colocado meu dinheiro em um ativo mais simples e com menos risco de diversificação, eu teria uma rentabilidade bem maior. Ou seja, quem comprou o Banco do Brasil, nesse caso, como a gente pode ver, deixou de ganhar. E conforme o tempo passa e a ação, mesmo você reinvestindo os dividendos, anda de lado, isso é você deixar de ganhar. É o custo da oportunidade. E claro, isso é só um exemplo. A gente teve outros bancos com resultados maravilhosos, mas saber qual deles vai ser
o banco da vez, ou saber qual deles vai ter um retorno positivo nos próximos anos, não é algo tão simples assim de saber. Fora do Brasil, investir em ações individuais, a gente chama isso de stock picking. E a lição que eu aprendi é que é muito melhor você evitar fazer esse stock picking, porque para cada empresa que dá muito certo, tem muitas empresas que deram errado. Então, particularmente falando, eu acho que escolher ações individuais é extremamente arriscado e não necessariamente recompensador. A maioria das pessoas perde. O segundo motivo é que é muito difícil de você rebalancear as suas ações. Ou seja, sem diversificação e rebalanceamento adequado, o seu portfólio acaba se tornando muito arriscado e imprevisível. Existe um conceito, chamado de alocação de ativos, que é a forma como você distribui ali os seus ativos entre ações, renda fixa, e essa chave é para você controlar os riscos e ter um bom rendimento. E aqui tá um fato talvez não tão conhecido, que um dos maiores determinantes de como o seu portfólio vai se sair é de fato como que você fez essa alocação de ativos. Se o seu portfólio, por exemplo, tiver 30% de renda variável, a forma como você distribui os seus investimentos faz uma diferença enorme nos seus retornos. Ou seja, o seu plano de investimento ele é muito mais importante do que cada ação. É a mesma coisa que uma casa. A estrutura de uma casa ela é muito mais importante do que um tijolo ali na parede, entendeu? Então, diversificar o seu dinheiro em diversas indústrias e mercados é muito importante. E quando você compra ações individuais, isso é muito difícil. Então, é muito comum os investidores eles terem uma carteira desbalanceada toda vez que o preço do petróleo dá uma balançada, ou se uma das empresas apresentarem um resultado ruim. Então, rebalancear é crucial. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não sabem rebalancear. Então, elas simplesmente compram uma ação que elas julgam ser boas, sem estratégia nenhuma, e acabam se expondo a um risco altíssimo. E quando o mercado cai, essas pessoas entram em desespero e aí fazem o quê? Vendem na baixa. Inclusive, isso linka com o meu terceiro motivo, que é o seguinte: você é emocional com o seu dinheiro. E a verdade é que todo mundo é emocional, você admitindo isso ou não. It's okay. You don't have to do anything. You don't have your usual energy. You're a great dog. Todo mundo é emocional. O dinheiro, ele é extremamente emocional. Você admitindo isso ou não. E o que acontece é o seguinte: você vê todo o mercado, a bolsa despencando, e aí o que acontece? Você começa a pensar: meu Deus, eu vou perder tudo. Eu não sei quando é que isso daqui, essa situação de merda, vai voltar. Ou você vê uma ação que subiu 50% e pensa: nossa, eu acho que eu vou comprar essa ação, porque eu tô ouvindo dizer que é a ação do momento. Ou o que tem acontecido muito hoje em dia, se emocionar demais quando uma ação de uma empresa tá muito barata. Nossa, vou comprar agora. Caiu, mas é porque tá em oferta. E se cair, eu compro ainda mais. E a verdade é que decisões emocionadas acabam fazendo com que você tenha uma carteira desbalanceada e também te induz ao erro a comprar uma ação cara e vender na baixa. E isso não faz o menor sentido, porque o que todo mundo prega é justamente o contrário: compre na baixa e venda na alta. E existe um tipo de investimento que te protege de tudo isso que a gente falou até agora. E não é só a minha opinião. Veja que o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, diz: The trick is not to pick the right company, it's to be, because most people aren't equipped to do that, and plenty of times I make mistakes on that. The trick is to essentially buy all the big companies through the S&P 500 and to do it consistently and to do it in a very, very low-cost way, because costs really matter. Those people are going to have better lives, they're going to have better retirements, their kids are going to inherit more money because of Jack Bogle and his efforts. Então, esse é o tipo de investimento que ele recomenda: ETFs de índice, que são fundos negociados na bolsa. Essas ETFs, elas já são como se fosse um cesto de ações que já são pré-selecionadas, de forma equilibrada. Então, quando você investe no ETF, você não está só se protegendo no nível Brasil, você está se protegendo das suas emoções também. Porque quando você investe numa ETF, você não tá nem aí se o mercado tá subindo, não tá caindo, se a empresa foi pra casa do chapéu, se a Selic aumentou. Você não tá nem aí. Com o tempo, quando o mercado tá mais baixo, você compra mais. E quando o mercado tá mais alto, você compra menos. Mas você continua investindo. E ao longo do tempo, ETFs são comprovadamente uma forma de sair na frente de 90% dos investidores. É simples e funciona. Então fica aí que eu já vou te mostrar mais discursos do Warren Buffett. Mas antes, vamos pro quarto motivo. E o último motivo é que investir em ações individuais toma muito tempo. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, você realmente quer passar 20 horas da sua semana escolhendo ação individual, comprando curso caro, fazendo valuation, só pra você perder pra S&P 500
500 e 20 horas, pra falar bem a verdade, às vezes pode nem ser o suficiente. Porque imagina, se você faz um valuation direito, acompanha o resultado das empresas, as notícias, as projeções, você tá competindo com pessoas que fazem isso o dia todo, recebem milhões pra passar o dia inteiro analisando tudo isso. Você realmente acha que vai conseguir ser mais esperto do que essas pessoas? Essas pessoas que às vezes são, sei lá, uns engenheiros do ITA. Porque mesmo se você ficar obcecado, você só fazer isso da sua vida, existe uma grande chance que isso não vai dar certo. Enquanto isso, quem segue esse conselho do Warren Buffett consegue investir todos os meses sem estresse. Essas pessoas, elas investem em ETF e seguem com a vida. E assim, essas pessoas, elas têm mais tempo para dedicar na família, no trabalho, em ganhar mais, que é isso que realmente importa. Ou seja, essas pessoas simplesmente deixam a parte de investimento praticamente no piloto automático. Então o que eu quero dizer aqui é que é praticamente impossível você escolher ações individuais que vão subir o tempo todo. Até os profissionais de mercado financeiro, que têm tempo ilimitado, recurso ilimitado para estudar tudo isso, nem mesmo eles, muitas vezes, conseguem bater o S&P 500. E é uma pergunta que eu faço assim, pra mim, mesmo até hoje. Se esses caras, que igual eu falei, são os engenheiros do ITA lá, não conseguem, por que eu, Lorena, vou conseguir? Então, pessoalmente falando assim, desde que eu comecei a investir mais em boas ETFs, eu sinto que eu tenho muito mais tempo pra focar na minha carreira profissional, pra fazer minha renda extra aqui no YouTube, pra passar tempo com a minha família, com os meus amigos. E além disso, eu tô vendo que eu tô tendo uma performance muito melhor do que eu tinha quando eu ficava aí querendo dar uma despertona investindo em ações individuais. Por exemplo, como vocês podem ver aqui na tela, as minhas ETFs, elas renderam entre 40% e 43% em reais, obviamente, o que é um valor muito bom. E para encerrar e deixar claro que isso aqui não é a minha opinião, mas é a opinião dos maiores investidores, eu deixo vocês então com essa reflexão. I'd like to ask both of you, if you were 30 years old again and had your first million in the bank, how would you invest it, assuming you're not a full-time investor, you have another full-time job, you can cover your expenses with other savings for about 18 months, no dependents? Well, I'll be very simple. With under the conditions you name, I'd probably have it all in a very low-cost index fund, and it'd probably be, might be Vanguard, somebody I knew was reliable, somebody where the cost was low, and because you postulated that you're not going to become a professional investor, I would recognize the fact that I'm an amateur investor. Unless bought during a strong bull market, which this hasn't been, I would feel that was going to outperform to a degree bonds under current conditions over a long period of time, and then I'd forget it and go back to work. You will not get that advice from anybody because nobody gets paid to give you that advice. So you will have all kinds of people telling you how much better they can do for you than that, and how if you just give them a wrap fee or give them commissions or whatever it may be, that they will do better, but they won't do better. On average, 1,000 other people like you do the same thing. That group of 1,000 will do worse if they listen to the people that make pitches at them. And in the end, why should you expect? I mean, you'll get a perfectly decent return over a 30 or 40-year period by doing what I suggest. And why should you expect more than that when you don't bring anything to the party? The salesman will tell you that you'll get it, but you won't.